Sejam todos bem-vindos ao 31º Seminário de Iniciação Científica, o segundo Conecta UFRA. O tema do trabalho é Produção e Caracterização Físico-Química do óleo de Buriti e ele visa o potencial para a produção de biodiesel. O orientador é o professor Dr. Marcelo Costa Santos e eu sou voluntária PIVIC do ciclo PROIC 2020-2021. Sou do curso Bacharelado em Engenharia Ambiental do campus de Capanema. A produção de biocombustível no Brasil, ela surge a partir da necessidade de diversificar a matriz energética brasileira, dado que ela era sumariamente proveniente de combustíveis fósseis. Então, a partir dessa premissa, entra em discussão os conflitos geopolíticos que são em decorrência das reservas de petróleo. E no Brasil, a primeira crise ela tem seu marco ali na década de 70, onde o Brasil começa a fomentar o etanol como biocombustível e a partir disso, também introduzido nessa matriz energética a produção de biodiesel. Porém, o biodiesel ele só é regulamentado no ano de 2005, com a Lei 11.097, onde ela é responsável pela introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. O gráfico 1 e o gráfico 2, eles são referentes à produção de biodiesel no Brasil, onde o gráfico 1 ele é equivalente à produção em metro cúbico e o gráfico 2 em termos percentuais, onde no ano de 2008 tem a produção ali de 2% e em março de 2020, na verdade, tem a produção equivalente ali a 12% já. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi realizar o processo de extração por solvente do óleo de Buriti a partir da polpa do fruto, seguido pela caracterização físico-química desse óleo e visando atender às condições de qualidade acreditadas pelas normas regulamentadoras para produzir biodiesel. Os objetivos específicos foram realizar o processo de extração do óleo vegetal de Buriti utilizando o método de extração a quente, por solventes, nesse caso foi utilizado o hexano, avaliar a influência das variáveis de processo, como tempo e temperatura em cada operação de separação e, por fim, realizar o controle de qualidade do óleo de Buriti por meio da caracterização físico-química do óleo bruto. Da área metodológica do trabalho, a caracterização da área de estudo ela ocorreu em 2 laboratórios. O primeiro foi da Universidade Federal Rural da Amazônia e o segundo foi do Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA do campus de Belém. Houve uma parceria ali com os grupos de processo de separação térmicas, TERMEC, TEC e UFPA, os grupos de estudo em meio ambiente GEMA, FAESA e TEC e UFPA, que são pertencentes à Universidade Federal do Pará, do campus de Belém. No caso, o fluxograma metodológico, primeiro ocorreu a preparação e obtenção do fruto, a posteriori houve a determinação do teor de umidade, bem como o processo de extração do óleo de Buriti, e a partir desse processo de extração, no caso o óleo já extraído, houve as determinações, no caso o cálculo de rendimento de resíduo pelo cartucho, o cálculo de rendimento do teor de lipídios e as caracterizações físico-químicas do óleo de Buriti, para densidade absoluta e índice de acidez. A área de coleta do fruto, ela consistiu numa chácara da BR-308, denominada, que foi ali no ramal do Pratinha, e o fruto, o nome da palmeira é Mauritia flexuosa. Figuras 6, 7 e 8, elas são referentes às fases de despolvamento do fruto, o fruto já retirado do mesocarpo e o armazenamento do fruto. Vale ressaltar que antes desse processo houve a parte de armazenamento do fruto, quanto à escolha do fruto, que são referentes às colorações naturais do Buriti, que é castanho avermelhado. Esse fruto ele foi armazenado em isopor com água quente por 24 horas para depois fazer essa extração da polpa. E a figura 9, ela se trata do mesocarpo após o processo de dessecação, onde essa amostra ela ficou em estufa por 24 horas, numa temperatura equivalente a 90 graus Celsius, para só então haver o processo de dessecação. Antes desse processo, foram pesadas amostras de 5 gramas cada. Esse processo foi realizado em triplicata, onde essas amostras elas foram inseridas, elas foram alocadas junto a um cartucho. Esse cartucho foi inserido num cesto de aço inox e esse cesto ele foi colocado em um reboiler. Esse reboiler tinha as amostras 1 e 3 tinham o equivalente a 110 ml de solvente, no caso o hexano, e a amostra 2 tinha o equivalente a 100 ml de hexano. Essas amostras elas demoraram em média 1h30 para poder ser extraído o óleo de Buriti. A partir da extração do óleo, foi necessário avaliar algumas características, como o teor de umidade, já que ele é referente ao teor de água presente em um material, e ela é uma das determinações mais importantes, haja vista que ela está diretamente ligada, relacionada aos parâmetros de avaliação da qualidade, estabilidade e composição dos óleos e gorduras. Então, o teor de umidade referente às amostras, ela teve uma média de 56,44% e ela foi maior que o do autor
em comparação ao trabalho, que foi o Carvalho 2011, que apresentou valores percentuais de 49,20%. Só que, fazendo parênteses, é válido ressaltar que o teor de umidade ele se faz referente ao peso do mesocarpo, da polpa, e esses valores variam de acordo com a metodologia aplicada. O rendimento de resíduo pelo cartucho ele foi apresentado conforme a tabela 2, e ele seguia os parâmetros de acordo com a literatura de Aldofilux 2008, onde a média de rendimento máximo ela equivaleu a 45,70%, e o cartucho 2 ele apresentou maior rendimento, com 49,70%, maior que o dos outros. Porém, Silva ele apresentou valores de rendimento onde eles variaram de 65,22% a 94,2%. Porém, o do autor em questão ele foi feito dentro de 15 amostras, 15 processos de extração, com a média de rendimento de 68,37%. Os resultados para rendimento do óleo de Buriti ele foi referente à extração por solvente, como é demonstrado na tabela 3, e onde essa média de rendimento ela se manifestou de forma satisfatória, com 44,13% na verdade, e essa satisfatoriedade ela é dada a pouca quantidade de hexano que foi utilizada no processo de extração, onde a amostra 1 em 3 ela teve o equivalente a 110 ml, e a amostra 2, 100 ml, em tempo inferior ao citado por Silva 2011, que apresentou valores variando de 28% a 34%, realizado em extrator SOX médio, com 200 ml de amostra de solvente para cada 100 gramas de polpa e permanecendo ali na estufa por 12 horas. As amostras, na verdade, elas foram analisadas em triplicata, onde a densidade ela foi determinada a partir da metodologia oficial da BNT 7148. A densidade obtida ela apresentou valores em conformidade aos parâmetros estabelecidos segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP, número 65, onde a agência estabelece que a densidade ela deve estar situada ali entre 820 a 880 kg por metro cúbico, e o trabalho, o valor obtido na verdade foi de 819,33 kg por metro cúbico. Já para acidez livre, o autor Moreto et al. 98, ele fala que é um parâmetro relacionado à natureza e qualidade da matéria-prima, como a condição e o grau de pureza do óleo, e no processo de obtenção e conservação. Nesse sentido, pode-se inferir que o valor encontrado de índice de acidez, que foi de 0,95 kg por gramas da amostra, ele além de estar dentro do padrão estabelecido pela comissão do Codex, onde a acidez máxima para óleos brutos é de 4 mg de hidróxido de potássio por grama de amostra, ele é potencialmente viável na produção de biodiesel. Então, de forma a concluir o trabalho, o teor de umidade ele foi inferior a de outras literaturas, só que, no entanto, o mesmo ele pode estar intrinsecamente ligado às características do fruto, tempo de armazenamento e processo de dessecação. E as características físico-químicas do fruto, elas se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pela comissão do Codex, onde a acidez máxima permitida é de 4 mg de hidróxido de potássio por grama de amostra, e ela tendo obtido o valor de acidez de 0,95, então indica uma ótima procedência do óleo e que são características importantes para produzir biodiesel. Já a densidade do óleo, ela foi de 819,33 kg por metro cúbico, também foi um valor que está dentro dos valores obtidos por outros autores, segundo a BNT 7148, e o processo de extração do óleo ele foi satisfatório, dado ao tempo inferior, bem como a quantidade de solvente que foi utilizada no mesmo método de extração comparada a outras literaturas, e o rendimento máximo pelo cartucho ele variou de 40,93% a 49,70%. O rendimento do óleo variou de 32,53% a 54,25%. Sendo assim, o óleo obtido através do processo de extração pelo método de Goldfish foi pertinente aos resultados esperados e ele é viável para a produção de biodiesel. Essas foram as minhas referências. Aqui ficam os meus agradecimentos à Proped, Proem, Proex, CNPq, Proic, e obrigada.